Oi, meus lindos e lindas! Tudo bem com vocês, meus amores? Olha aqui, que imagem bonita, né? Nós temos aí uma borboleta com a junção de cores, né? Do amarelo, a sua borda preta, aonde ela sai de um voo e segue para outro caminho e deixa sua sombra. Olha que bacana! É uma bela imagem para nós darmos início aqui ao nosso novo módulo 155, 156, que vai falar de textos literários. Vocês já ouviram falar de literatura? Já tiveram a curiosidade de saber do que se trata a literatura? Pois bem, nesse módulo nós vamos conhecer alguns textos literários, nós vamos falar de alguns autores, né? E tudo isso está voltado à intertextualidade, ok? Temos uma frase que é bem conhecida: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Trata-se de um enunciado elaborado com base na descoberta de um grande cientista francês chamado Antoine Lavoisier. Resumindo, algo que acontece na natureza. Uma matéria não se origina do nada, nem desaparece, ela se transforma. E uma prova disso é a água, que estando em forma líquida, pode virar vapor e depois líquido novamente. Quando se trata de textos, ocorre algo bem semelhante. Atualmente, seria muito difícil encontrar um texto original para poder falarmos disso, mas podemos ter autores criativos, né? Que ao produzir um texto influenciado pelo que já se foi elaborado, mesmo que não tenha consciência disso, ele consegue produzir bem a sua textura, o seu material. E aí nos influencia dando o nome de intertextualidade. Isso pode ser proposital, ou seja, o autor ele pode produzir o seu texto com a intenção de estabelecer um diálogo com outro texto, ou então de modo inconsciente, como se mencionamos ali em cima. E isto é sempre ao elaborar um texto, sabemos que claramente estamos sendo influenciados pelo algo que lemos. É sempre assim, né? Sempre quando se faz uma leitura, você acaba sendo influenciado por ela. Vamos ver aqui na tirinha abaixo. Sapo, se um dia você usar o Facebook, não esqueça. Você se torna eternamente responsável por aquilo que compartilha. À esquerda está um trecho do famoso livro intitulado O Pequeno Príncipe. Vamos lá. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Então esse livro foi escrito pelo francês Antoine de Saint-Exupéry, publicado em 1943. E à direita a tirinha do Armandinho, né? Inspirada nesse trecho do francês, nessa obra, mas com uma linguagem mais informal e adaptada ao contexto de redes sociais. Então, aqui, observe agora os versos iniciais de dois poemas intitulados Canção do Exílio, né, que pertence a Gonçalves Dias, e o outro é de Casimiro de Abreu, né? Ambos são poetas brasileiros do século XIX. Eu sei que você vai dizer, nossa, eu nunca ouvi falar Canção do Exílio e nunca ouvi falar de Casimiro de Abreu, enfim, mas são dois autores muito, muito remanejados, ok? E conhecidos. Vamos lá. Gonçalves Dias, primeiro, Canção do Exílio, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorgojeiam não gorgojeiam como lá. Agora com Casimiro de Abreu, o mesmo trecho. Se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Eu quero ouvir a laranjeira, à tarde, cantar o sabiá. Veja, é possível perceber que, comparando os dois poemas, que existem semelhanças significativas, como se eles estivessem dialogando. E tal diálogo fica evidente que, se observamos o quê? O título, afinal, eles não são iguais à toa,
ok? Bom, a leitura dos dois poemas permite perceber que a intertextualidade não se trata de copiar um texto que já existe, mas de produzir um texto que converse com o outro, tá, meus amores? Então, a intertextualidade é um recurso muito comum, especialmente na literatura. Grandes histórias costumam perdurar aí por muito tempo na memória dos leitores e também dos escritores. Em 1719, Daniel Defoe publicou um livro chamado Robinson Crusoe. Quem já não ouviu falar de Robinson Crusoe? Já teve filmes, já teve livros, tem desenho, enfim. É um romance que conta a história de Robinson Crusoe num náufrago que passou 28 anos em uma ilha. Imaginem, 28 anos em uma ilha. Você já viu uma parecida com essa? Você já ouviu alguma história semelhante? Talvez você já tenha até ouvido falar, né? No filme Náufrago, estrelado aí por Tom Hanks. Nele, o protagonista também fica preso em uma ilha e precisa descobrir como sobreviver nas condições em que ele se encontra. Ou ainda, você pode ter visto na versão ilustrada feita por Julie Heller da história de Robinson Crusoe. Tanto em versão ilustrada, que adapta na íntegra a obra de Defoe, quanto o filme estrelado aí por Tom Hanks, que tem base nas obras de romance de 1719, são exemplos de situações em que o texto dialoga, né, com o outro. Aqui nós temos a imagem do filme Náufrago, né? Temos aqui a imagem do Tom Hanks, temos aqui a síntese do filme, ok? E aqui a outra parte do livro, no caso, né? As aventuras, né? De Robinson Crusoe. Ok, meus amores? Então é isso. Começamos a nossa jornada, o nosso caminho, nosso passeio sobre a literatura, tanto a brasileira quanto a portuguesa. Tá bom, meus amores? Para esta lição, para este módulo, eu vou deixar a lição das páginas 52, 53, 54 e 55. Eu vou colocar essa aula no dia 13 para vocês e a lição eu deixo no Vindimo. Um beijo, fiquem com Deus.